Pela primeira vez, os físicos gravaram o som que flui de um fluido perfeito. Michel Stahl. 3 de dezembro de 2020. Pela primeira vez, os físicos registraram ondas sonoras movendo-se através de um fluido perfeito com a menor viscosidade possível, conforme permitido pelas leis da mecânica quântica, um glissando ascendente das frequências em que o fluido ressoa. Esta pesquisa pode nos ajudar a entender algumas das condições mais extremas do universo, o interior das estrelas de nêutrons ultradensas e a sopa de plasma de quark e gluon que encheu o universo nos anos logo após o Big Bang. É muito difícil ouvir uma estrela de nêutrons, disse o físico Martin Lelem, do MIT. Mas agora você poderia imitá-lo em um laboratório usando átomos, agitar aquela sopa atômica e ouvi-la, e saber como uma estrela de nêutrons soaria. Você pode ouvir a gravação aqui. Os fluidos abrangem uma variedade de estados da matéria. A maioria das pessoas provavelmente pensa neles como líquidos, mas um fluido é qualquer substância incompressível e que se adapte ao formato de seu recipiente. Gases e plasmas também são fluidos. Todos esses três estados de fluido, líquido, gás e plasma, sofrem atrito interno entre as camadas do fluido, o que cria viscosidade ou espessura. O mel, por exemplo, é altamente viscoso. A água é menos viscosa. No hélio líquido superresfriado, uma fração do fluido torna-se um superfluido de viscosidade zero. Mas ainda não é necessariamente um fluido perfeito. Hélio 3 é um gás Fermi, então pode-se pensar que está perto da situação que temos. Mas, em vez disso, descobrimos que o hélio 3 é muito pegajoso, mesmo quando se torna superfluido. O hélio 3 é efetivamente um Fermi de interação fraca a sistema, e exibe viscosidades muito grandes, mesmo quando se torna superfluido, disse Lelem na Science Alert. A viscosidade do superfluido hélio 3 é 1000 vezes o limite quântico. Um fluido perfeito, de acordo com a mecânica quântica, é aquele com o menor atrito e viscosidade possíveis, que pode ser descrito com equações baseadas na massa da partícula fermiônica média de que é feito e uma constante fundamental da física chamada constante de Planck. Uma vez que a viscosidade de um fluido pode ser medida pela forma como o som se dissipa por ele, uma propriedade chamada difusão sonora, uma equipe de pesquisadores desenvolveu um experimento para propagar ondas sonoras através de um fluido de partículas fermiônicas para determinar sua viscosidade. Férmions são uma classe de partículas que incluem os blocos de construção de átomos, como elétrons e quarks, bem como partículas que são feitas de férmions, como nêutrons e prótons, que são feitos de 3 quarks. Os férmions são limitados pelo princípio de exclusão de Pauli da mecânica quântica, que afirma que duas dessas partículas em um sistema, como um átomo, não podem ocupar o mesmo estado quântico. Isso significa que eles não podem ocupar o mesmo espaço um do outro. Resfria um monte de férmions, como 2 milhões de átomos de lítio 6, até um bigode acima do zero absoluto e espreme-os em uma gaiola de lasers. Isso em precisão quântica os deixará se acotovelar em ondas que quase não têm atrito, o fluido perfeito. O experimento teve que ser planejado para maximizar o número de colisões entre os férmions, e os lasers ajustados para que os férmions correndo para os limites retornassem ao gás. Este gás foi mantido a temperaturas entre 50 e 500 nanokelvin menos 273,15 graus Celsius, ou menos 459,67 graus Celsius. Tivemos que fazer um fluido com densidade uniforme só então poderíamos tocar em um lado, ouvir outro lado e aprender com ele, disse Lelem. Na verdade, foi muito difícil chegar a um lugar onde poderíamos usar o som dessa forma aparentemente natural. Para bater na lateral do recipiente, a equipe variou a intensidade da luz em uma das extremidades do recipiente cilíndrico. Isso, de acordo com a intensidade, enviou vibrações como diferentes tipos de ondas sonoras através do gás, que a equipe registrou por meio de milhares de imagens, um pouco como a tecnologia de ultrassom. Isso permitiu que eles encontrassem ondulações na densidade do fluido análogas a uma onda sonora. Em particular, eles estavam procurando por ressonâncias acústicas, uma amplificação na onda sonora que é produzida quando a frequência da onda sonora corresponde à frequência da vibração natural do meio. A qualidade das ressonâncias me diz sobre a viscosidade do fluido, ou difusividade do som, disse Lelem. Se um fluido tem baixa viscosidade, ele pode formar uma onda sonora muito forte e ser muito alto, se atingido na frequência certa.
Se for um fluido muito viscoso, então não tem nenhuma ressonância boa. Os pesquisadores encontraram ressonâncias muito claras em seu gás, particularmente em baixas frequências. A partir deles, eles calcularam a difusão do som do fluido. Esse era o mesmo valor que poderia ser derivado da massa da partícula fermiônica e da constante de Planck, indicando que o gás lítio 6 estava de fato se comportando como um fluido perfeito. Isso tem algumas implicações muito interessantes. O interior das estrelas de nêutrons em rotação, embora muitas ordens de magnitude mais altas em temperatura e densidade, também são considerados fluidos perfeitos. Eles também têm muitos modos de oscilação, nos quais as ondas sonoras se propagam pela estrela. Poderíamos usar fluidos como o gás lítio 6 da equipe para entender a difusividade das estrelas de nêutrons, o que poderia, por sua vez, levar a uma melhor compreensão de seus interiores e dos sinais de ondas gravitacionais gerados pela fusão de estrelas de nêutrons. E poderia ajudar os cientistas a entender melhor a supercondutividade, na qual os elétrons podem fluir livremente através dos materiais. Este trabalho se conecta diretamente à resistência dos materiais, diz Yellen. Ter descoberto qual é a resistência mais baixa que você poderia ter de um gás nos diz o que pode acontecer com os elétrons nos materiais e como se pode fazer materiais onde os elétrons possam fluir de maneira perfeita. Isso é emocionante. A pesquisa foi publicada na Science. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.